Oi, tudo bem? Se tu tem mais de 60 anos, já está pensando em te aposentar, ou ainda é simplesmente uma pessoa mais conservadora com o teu dinheiro, esse vídeo é para ti. Eu vou te mostrar o que tu precisa saber, o que é importante para tu investir o teu dinheiro. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e eu preciso te dizer que quanto mais novos nós somos, mais a gente pode arriscar. Podemos investir mais a longo prazo para ter retornos maiores no longo prazo, né? Porque nem sempre a curto prazo a gente consegue. Também podemos fazer alguns investimentos mais arriscados, em que a gente vai aprender que não deveria ter feito aquilo, né? Então são aprendizados importantes. Fazer algumas besteiras aí pelo meio do caminho. Quando a gente vai começando a ficar um pouco mais velho, a gente não vai ter todo esse tempo para poder recuperar esses erros que a gente foi fazendo pelo meio do caminho. E a gente tem que começar a investir em algo mais conservador. Se na bolsa de valores é mais arriscado e a gente pode ter maiores ganhos, tu precisa de mais tempo para poder ter esses ganhos. Nem sempre vai acontecer de um mês para o outro ou de um ano para o outro, né? Já pensou se a gente está num ciclo de baixa no mundo, como a gente está nesse momento? Talvez tu não consiga ter o rendimento desse teu investimento da forma como tu esperava. Então, quanto mais velho a gente for ficando, quanto mais idade a gente tiver, menos a gente pode estar exposto a essas variações da renda variável. Então a gente começa a ir para investimentos de prazos mais curtos, mais líquidos e mais seguros. Dessa forma, quando a gente pensa que a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo os nossos investimentos em renda variável e aumentando os investimentos em renda fixa. Daí depende do percentual que tu aloca em cada um desses tipos de investimentos. Se tu já não aloca em renda variável, ok, melhor. Vamos pensar na renda fixa, como fazer se tornar um pouco mais líquido esses teus investimentos. Mas se tu gosta da renda variável e quer continuar na renda variável, olha, foque mais em fundos imobiliários e em ações pagadoras de dividendos. Porque são esses investimentos que te pagam mais frequentemente, então tu vai ter mais dinheiro líquido na tua mão com os fundos imobiliários mensalmente e com os pagadores de dividendos, nem sempre mensalmente, mas de uma forma mais frequente do que outras ações. Então, quando a gente recebe esses dividendos ou esses valores de uma forma mais periódica, a ação se torna mais estável, ela não varia tanto, não tem oscilações tão grandes. E também, tu não precisa vender ações ou vender fundos imobiliários para poder pegar esse valor dos ativos. Esses dividendos são isentos, né? Isso também é algo muito bom para a parte de imposto de renda. Agora não se esqueça de que nesse período da nossa vida, na aposentadoria, a gente tende a deixar de colocar dinheiro, né? Fazer novos aportes com o nosso salário, os nossos rendimentos do nosso trabalho, e a gente vai começar a ter mais o usufruto dos nossos investimentos. Então por isso é melhor a gente ter mais dinheiro líquido do que pensar em investimentos de mais longo prazo. Claro que isso depende de cada um, depende da carteira individual das pessoas, depende do quanto gosta de algo mais arriscado ou não. Tudo isso eu faço de uma maneira personalizada com cada cliente que eu tenho na minha consultoria. Se tu tiver interesse, o link da minha consultoria sempre fica na descrição, tá? E se tu não é inscrito aqui no canal, já te inscreve e ativa as notificações. Sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas e às vezes eu posto algo às quintas-feiras. Na renda fixa, a gente tem que pensar em não investir em algo que fique preso por muito tempo. Então, existem investimentos que às vezes ficam presos por 5 anos, 7 anos, às vezes até mais. Então, será que tu quer ter esse dinheiro preso quando tu tiver lá uma idade mais avançada? Talvez não seja algo tão interessante, né? E será que tu vai investir em Tesouro IPCA+, 2045, que vai ser somente lá no vencimento, o principal, né, que vai voltar junto com todos os juros? Ou será que tu quer investir talvez num 26, ou mesmo talvez em algo como um Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que tu vai reduzir o teu risco de perder dinheiro caso tu precise resgatar ele antes do prazo. Porque esses investimentos de juros semestrais, eles são mais estáveis, tá? Não tem oscilação tão grande quanto esses que pagam juros somente lá no vencimento. Então, essa é uma alternativa, tá? O que eu digo para os meus clientes é, vamos aumentar a liquidez. Será que a gente não quer ter uma reserva de emergência maior do que 6 meses na nossa aposentadoria? Será que a gente não precisa se precaver de talvez uma emergência médica? Talvez esses 6 meses para a aposentadoria não sejam tão interessantes assim. Talvez a gente possa aumentar. Depende de cada perfil, é claro, né? Mas tu pode fazer uma estratégia
para ter mais liquidez diária na tua carteira. Então, utilizando CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic, tudo isso tu pode montar uma reserva de emergência, ou mesmo não só reserva de emergência, mas algo com liquidez diária, com valores maiores. Tu pode até olhar esse vídeo que eu já coloquei aqui, onde eu falo mais sobre estratégias que eu utilizo para ter uma reserva de emergência mais turbinada. Mas também a gente pode pensar em ter rendimentos semestrais ou trimestrais, de acordo com algumas estratégias, que a gente pode investir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ou também as chamadas NTNBs, que são os títulos públicos. Para tu emprestar dinheiro para o governo, tu pode emprestar através do Tesouro Direto, que é uma plataforma que facilita o investimento da pessoa física e que é uma parte pequena de toda a dívida do governo, tá? Ou tu pode investir direto através dos títulos públicos, que é através dos bancos ou corretoras. Então, se tu quer saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas qual que é a diferença? Quando tu investe em Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tu fica restrito a apenas alguns prazos. Então, se tu quer pares e ímpares, talvez tu vá ter que investir no Tesouro IPCA+, 2055. E, dependendo da tua idade, não é algo tão bom assim, né? Nos títulos públicos, tu tem prazos bem mais próximos. Então, daí depende como pode montar essa estratégia, talvez seja algo muito interessante. Não perde de olhar esse vídeo que eu coloquei aqui, que é muito bom. E um outro ponto que tu pode investir são em LCIs, de rendimentos semestrais atrelados ao IPCA, como no caso do Banco Inter. É diferente do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que só pagam em datas fixas. Esse do Banco Inter, por exemplo, ele paga 6 meses após o teu investimento. Então consegue mesclar para ter renda por mais meses. Se tu quiser, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo bastante sobre essa estratégia. No geral, tudo isso que a gente vai montar para a aposentadoria, a gente precisa potencializar os ganhos, mas deixar o máximo possível de dinheiro líquido para tu utilizar na hora que tu quiser. Então, tem diversas estratégias que a gente pode utilizar e vai depender do perfil de cada pessoa. Se tu precisar de ajuda, entre em contato comigo. E se tiver qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim, que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!